Qual é o preço que você está pagando para se relacionar com a sua mãe? Essa é uma pergunta que nos leva a refletir, né, sobre o quanto a gente compromete a nossa saúde mental especialmente, para manter uma relação que nos faz mal. Eu confesso para vocês que não é fácil, né? Não é fácil. Eu também sou filha, a minha mãe já faleceu, meu pai também é falecido, mas não é fácil, né? Não é fácil lidar com isso, não é fácil lidar com as lembranças de que você teve que se afastar da sua mãe. E aí um dia desses eu fiquei pensando, né? O Dia das Mães, por mais que a gente não queira, isso mexe com a gente. O Dia das Mães passou, foi recente. E a gente fica refletindo, né? Nós temos memória, nós não sofremos de amnésia, né? Nós temos memória. O que eu digo que a terapia nos ajuda muito é quanto aos impactos que essas memórias causam em nós depois que a gente começa a fazer terapia, né? Porque as memórias não se apagam, não existe terapia que tire de nós as lembranças, né? E aí eu fiquei pensando, eu cheguei ao ponto de ter que tomar vários comprimidos por dia, antidepressivos, ansiolíticos, para poder continuar me relacionando com a minha mãe. Né? Então chegou um momento em que eu vi que não estava valendo a pena. Eu não gosto de tomar remédio, ninguém gosta, mas naquele momento eu entendi que eu precisava, né? Eu fui convencida de que eu precisava de medicamento, só que era uma coisa também que eu não queria para o resto da minha vida, né? Tanto que eu cobrava da minha psiquiatra, eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida? Até que um dia ela falou para mim assim, é melhor tomar remédio para o resto da vida do que ficar doente para o resto da vida. Isso foi uma observação importante dela que me levou a refletir. Bom, já que eu não quero tomar remédio para o resto da vida, eu tenho que tentar entender o que está me adoecendo para ver se eu consigo sair desse buraco, que a depressão literalmente é isso, é um buraco, né? E aí eu comecei a entender que a minha mãe estava me fazendo muito, muito mal. Eu já não encontrava formas e maneiras de lidar com a minha mãe de uma maneira saudável. Quando eu falo relacionamento saudável, eu não estou falando de pessoas perfeitas, até porque não existe ninguém perfeito. Eu, inclusive, não sou perfeita. Minha mãe também não era perfeita. Não existe esse ser humano perfeito, né? Mas o que é uma relação saudável no meu entendimento? É uma relação onde as pessoas podem ser quem elas são. Numa relação onde só uma pessoa pode ser quem ela é, a pessoa narcisista, por exemplo, né? Ou que tenha outro tipo de toxicidade qualquer, só ela pode ser quem ela é, eu não posso, né? Então eu tenho que estar pisando em ovos, eu tenho que estar escolhendo palavras, eu tenho que estar omitindo opiniões para não contrariar aquela pessoa. Então isso não é uma relação saudável. Numa relação saudável, os pensamentos podem até divergir, mas as pessoas conseguem conviver com essas diferenças, né? Então, assim, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, bom, eu preciso tentar, né? Eu preciso tentar sair dessa depressão. Os remédios tinham me deixado bastante controlada, né? Já estava um pouco mais produtiva, um pouco menos desanimada, só que eu não estava no meu estado normal de saúde. E aí eu resolvi me afastar da minha mãe. E 4 meses depois, o psiquiatra, que eu me mudei de cidade, levei a receita da minha primeira psiquiatra. Esse segundo psiquiatra manteve toda a medicação e ele virou para mim 4 meses depois, sem eu mencionar nada com ele de mãe narcisista, de meu relacionamento com a minha mãe. Ele falou para mim, Isabel, vamos começar a tirar esse remédio X aqui, porque é um remédio que não faz bem para a memória e tal, e eu sinto que você não está precisando. E ali começou o meu desmame, né? Tudo bem, tem pessoas que vão ter depressões que exigem um tratamento mais prolongado, né, durante muitos anos, existe, mas no meu caso não foi assim, e parece assim que intuitivamente, porque eu não sou médica, eu sentia que eu tinha que corrigir alguma coisa na minha vida para que eu me livrasse daqueles medicamentos e me livrasse da doença em primeiro lugar, né?
Então é isso, comecem a pensar na qualidade da relação de vocês, não só com a mãe de vocês, com o pai, com qualquer pessoa, com quaisquer pessoas, né? Isso serve para qualquer situação, para qualquer área da vida, profissional, acadêmica, enfim. Comecem a pensar nisso, qual a qualidade dessa relação, né? Repito, quando eu falo de qualidade, não é o que eu posso extrair da outra pessoa, nem o que a outra pessoa pode ou não extrair de mim, mas eu posso ser eu nessa relação. A outra pessoa também pode ser ela, porque também tem isso, né? A gente, quando a gente fala de relações sociais, a gente não olha só pra gente. Então, as pessoas que se relacionam, elas podem continuar sendo elas, mesmo que em algum momento, a partir desses relacionamentos, eu olhe para mim e entenda que, poxa, eu preciso mudar nesse aspecto, sabe? Eu preciso dar uma melhorada nisso aqui, acolá, né? Não é que eu vou deixar de ser eu vou dar uma equilibrada no meu jeito de ser, para que as relações sejam saudáveis. Então pensem nisso, não se sacrifiquem, não se desconectem de vocês. Eu acho que a grande alegria da vida é ser quem a gente é, sempre buscando um ponto de equilíbrio, né? Os extremos, é uma frase que eu digo para todo mundo, os extremos nunca são saudáveis. Então vamos o que tá fora dos extremos? O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nunca vai estar nos extremos. Ele vai estar sempre no caminho do meio, como diria Buda, né? Pensem nisso.